Desde 1999 eu tenho, como pastor, trabalhado em séries. Normalmente eu tenho escolhido séries, alguns temas, e trazido para a igreja, sempre no intuito de fazer a igreja crescer. Eu entendo que quando nós trabalhamos ou expositivamente o texto, pegamos um texto e trabalhamos ele, ou quando trabalhamos em série, é mais fácil das pessoas pegarem, né, a dica, a ideia de um domingo para o outro e acrescentando, vamos dizer assim, de domingo após domingo. E nós estamos chegando ao final de mais uma série, né? Essa série Eu Sou, e durante 7 semanas nós trabalhamos aí algumas afirmações de Jesus a respeito de si mesmo. Ele pôde revelar através dessas afirmações aspectos profundos da sua identidade, quem Jesus é. E cada uma dessas declarações, iniciada aí com as poderosas palavras Eu Sou, oferece uma visão profunda de quem é Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, para a gente concluir, nós vamos falar sobre a videira verdadeira. Eu trabalhei a série de mensagens, não tinha esse título, não lembro sequer o título. Logo no primeiro ano que eu cheguei aqui, em 2016, no meio do ano eu trabalhei essas 7 expressões de Jesus. E das 7 expressões, a única que eu não preguei foi essa. Eu me lembro que eu tinha uma viagem e o pastor Mário Balduino, quem trouxe essa palavra, essa mensagem para a igreja na época. Então eu trabalhei as 6, né? 6 primeiras, mas essa eu não trabalhei. Então pela primeira vez eu vou estar pregando ou trabalhando esse texto, essa mensagem, não só a mensagem, mas esse versículo, esse texto aqui com os irmãos. O texto base está no Evangelho de João capítulo 15, são 2 versículos, né? O verso 1 que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E o verso de número 5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Podemos ler juntos esses 2 versículos aí para que a gente possa memorizar um pouquinho mais, né? Vamos lá, o verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E o verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Muito bem. Jesus está reunido no cenáculo com os seus discípulos. Jesus já havia entrado naquele recinto, já havia, diante dos discípulos que não fizeram ali a lavagem dos pés, Jesus mesmo pegou uma toalha, Jesus mesmo pegou uma bacia com água e foi lavando os pés de um por um dos discípulos. Jesus também já tinha celebrado a Páscoa e já tinha celebrado a ceia, instituído a ceia para os seus discípulos, e ao mesmo tempo aquele momento gerou alguns momentos de tensão, porque Jesus apontou ali quem seria o traidor. Jesus apontou inclusive para Pedro, que seria aquele que iria negar Jesus, inclusive naquela noite. Jesus também já tinha falado que iria partir para a casa do Pai e que iria preparar lugar. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz para os seus discípulos que eles não precisam ficar preocupados, perturbados, porque ele voltaria, para que onde ele estivesse, os seus discípulos também estivessem com ele. Ele tinha acabado de se apresentar como o caminho, a verdade e a vida. Se pudéssemos resumir essas 3 palavras em uma única, nós podemos dizer que Jesus estava falando sobre relacionamento. Eu sou o caminho. E caminho a gente pode enxergar, dizendo, olha, este é o caminho, né? Mas não trilhar ele. Mas quando nós trilhamos por aquele caminho, nós nos tornamos um só com aquele caminho. Não tem como você andar por uma rua, andar por uma avenida, andar por uma estrada de terra e não se tornar uma só coisa com ela. Você se torna um só, você está no caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, vocês precisam andar por mim, vocês precisam passar por mim para chegar até o Pai. Então,
nós nos tornamos um só com Jesus, um relacionamento só, caminhando com Ele e por Ele. Ele é a verdade, Ele é real, Ele existe, e nós podemos também experimentá-lo em nossa caminhada. E Ele também é a vida, vida que tem que ser vivida, vida que tem que ser experimentada com intensidade, com profundidade, com plenitude, através de um relacionamento sincero, de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E nesta última afirmação sobre a videira verdadeira, Jesus não está trabalhando num caminho diferente. Se Ele falou na última sobre relacionamento, ou seja, caminhe por mim, vivam a vida que eu tenho e experimentem de mim, porque eu sou real. Agora Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira, mostrando também a respeito de relacionamento íntimo, estreito com os seus discípulos. Aqui na nossa região, nós não temos tanta afinidade com videira, né? Existe uma propriedade aqui perto que vende, né, uvas em determinada época do ano, na MS 040. Existe um outro empreendimento, uma outra propriedade aqui, já no Pantanal, na região aqui, né, do Camisão, aqui da Uana para cá, que estão agora começando com plantação, né, de uvas, para que um dia seja produzido vinho aqui, né? Hoje você toma um excelente café da manhã, existe almoço, eu já vi fotos de alguns membros da igreja indo lá, é um lugar muito lindo, né, de fotos belíssimas, mas é um lugar que futuramente teremos, né, a uva sendo colhida, vinho sendo produzido aqui da nossa terra. Mas para quem vai para o sul do país, principalmente, nós temos ali uma excelente produção de vinho e uma excelente produção de uva, né? Na região ali de Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Queiroz, aquela região ali é uma região produtora, muita uva, muita. Caxias do Sul é uma região de muita uva, muitas vinícolas. É gostoso passear, é gostoso conhecer, ver os tipos, as variedades. É um lugar agradável, muito bonito. A uva fazia parte, ou o suco, ou o vinho, fazia parte da cultura, faz parte da cultura judaica. Faz parte. Pode talvez não fazer tanta parte da nossa cultura, mas da cultura judaica faz e muita parte. O vinho é a principal bebida, que é feita da prensa das uvas. Eu não posso me esquecer que uma das primeiras coisas que Noé fez, quando saiu da arca, foi plantar uma videira. Colheu, fez inclusive o vinho, bebeu demais, ficou embriagado, mas ali ele planta uma videira. Eu não posso me esquecer que quando os espias retornaram da terra, de espiar a terra, eles trouxeram um enorme cacho de uvas. Um enorme cacho de uvas carregado por 2 pessoas para mostrar a fartura que existia naquela terra. Eu não posso me esquecer de que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. E inclusive, alguns minutos antes dele falar isso daqui, ele tomou o vinho com os seus discípulos, instituindo a ceia, né? Este é o meu corpo que é partido por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos. Jesus estava utilizando-se do vinho ali na mesa para beber juntamente com seus discípulos. Então, quando nós pegamos a videira, ou quando pegamos a uva, o vinho, isso faz parte da cultura judaica. Pode não fazer tanto parte da nossa cultura, mas faz parte de muitas, né? Um bom português toma muito vinho, um bom espanhol toma. Quando você vai para a Argentina ou para os países vizinhos aqui, né, é uma das bebidas principais, não é a do Brasil, né, mas é interessante como faz parte das culturas. E quando eu olho para a cultura judaica, eu tenho a presença do vinho, a presença da videira. Mas eu não posso me esquecer que essa metáfora da videira que Jesus se utiliza aqui foi lá atrás, no Antigo Testamento, utilizado pelo próprio Deus, ou pelos escritores, pelos profetas da época. Só para você ter uma ideia, eu vou citar 3 textos aqui. Oséias capítulo 10, no verso 1, Israel é tido como videira, né? O profeta diz: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quando eu pego o Salmo de número 80,
Não, eu coloquei só o verso 8, mas são outros versos também. Diz: do Egito trouxeste uma videira, se referindo a Israel. Expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno. Ela lançou raízes e encheu a terra. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Esse texto foi escrito muito próximo do exílio babilônico, já quando as nações estavam vindo e devorando Israel. Eles levantam esse clamor, dizendo: Senhor, dos céus olha e vê, toma conta dessa videira, ou seja, toma conta de nós somos a tua videira está sendo derrubada, como lixo está sendo consumida, pela tua repreensão nós estamos sendo devorados. Ou seja, eles se entendem como a videira de Deus, a videira que foi tirada do Egito, a videira que foi plantada ali naquela região, que expulsou a terra, que limpou o terreno, que lançou raízes, que encheu a terra, mas essa videira agora está sendo castigada. Quando eu olho para o texto de Jeremias, capítulo 2, eu já preguei esse texto aqui na igreja, Jeremias 2, no verso 21, o profeta falando, Deus falando através do profeta: eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, como então contra mim se tornou uma videira degenerada e selvagem? Ou seja, Deus trouxe a videira do Egito, Deus plantou a videira, que é Israel, naquela terra, naquela região, para que produzisse fruto, para que fosse uma excelente árvore frutífera, mas com o tempo ela se tornou uma videira degenerada, selvagem. E diante dessa fracassada videira, que foi o povo de Israel, diante dessa fracassada, inútil videira, Jesus então surge no cenário e se apresenta como a videira verdadeira. Ou seja, diante de um povo que está acostumado a dizer: nós somos a videira de Deus, nós somos a videira de Deus, nós somos a videira de Deus, Jesus surge para dizer: negativo, vocês não são a videira de Deus. Poderiam ter sido, mas vocês não são a videira de Deus. Eu é que sou a videira verdadeira. Eu é que sou a videira verdadeira. Vocês fracassaram, mas eu sou aquela que é a verdadeira. Além de se afirmar como a videira verdadeira, Jesus afirma que seu pai é o agricultor. Eu já falei muito, em muitas formaturas de agronomia, muitas. E sempre quando eu falo, por mais que eu não trabalhe esse texto, eu preciso citar esse texto. Porque quando você pega Gênesis capítulo 1, qual é a profissão de Deus? Deus, ele se apresenta como o Criador, ele é o Criador. Mas Deus, ele passa para Adão a profissão que é dele. Quando ele coloca o homem no jardim, ele diz para o homem: cuide da terra, plante, cuide da terra. É a sua vez agora de plantar, de cuidar, de colher, é a sua vez. Cuide da terra. Deus passa a profissão dele para Adão, a sua criatura. Quando Adão, por exemplo, tem o seu filho, o Caim, ele passa a sua profissão para o Caim. Ele é agricultor, lavrador, ele passa isso para o seu filho, que vai se tornar também agricultor no seu lugar. E quando eu olho para esse texto, Jesus diz que o seu pai é o agricultor. E aí, para mim, não existe profissão mais divina do que a agricultura. Não existe. Uma profissão, primeiro, que exige fé. Você lança semente sem saber se vai dar ou não. Você tem expectativa. Você tem sonhos, ideais, mas você só lança semente. Não depende de você. Você pode colocar a melhor semente, você pode colocar o melhor adubo, você pode colocar os melhores ali insumos, tudo melhor para que possa produzir. Mas se o céu reter a chuva, não vai dar nada. Ou se chover demais, perde-se tudo. Ou seja, é algo que você lança pela fé, na esperança de que um dia você vai colher. Talvez você lance até mesmo, como diz o Salmo 126, em meia lágrimas, esperando que um dia você traga consigo e com alegria os seus feixes. É uma profissão divina. É a profissão que abastece as nossas mesas. Sem a agricultura, nós não teríamos o que comer.
É por causa da agricultura que você, daqui a pouco talvez, ao sair daqui, vai sentar em algum lugar para comer, ou vai chegar na sua casa e vai comer algo. E aquilo que você comer é porque teve um agricultor por trás produzindo aquilo. É uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa, divina. E toda formatura que eu participo de agronomia eu falo sobre isso. É uma profissão divina. É uma profissão que vem da parte de Deus com toda certeza para as nossas vidas, e nós estamos fazendo aquilo que o próprio Pai é. Ele é o agricultor. E Jesus mostra que o trabalho do pai como agricultor é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, porque o agricultor, no caso aqui, o viticultor, ele tem que cuidar da videira, a fim de que os ramos possam produzir muitos frutos. Então ele tem que tutoriar ali, ele tem que limpar, ele tem que podar. O agricultor poda os ramos aí de duas maneiras: primeiro limpando e cortando os ramos para que eles sejam renovados, e também cortando aqueles que estão secos a fim de lançá-los fora, porque já não tem mais serventia, já não tem mais vida, só estão ali atrapalhando. Então, o trabalho do agricultor, do viticultor aqui é um trabalho árduo, cansativo. O tempo todo ele está ali olhando para a videira. Jesus diz no verso de número 2 que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Portanto, o trabalho do pai não é um trabalho fácil, é um trabalho cansativo, é um trabalho contínuo. Ele precisa vistoriar a videira o tempo todo, ver os ramos que estão produzindo. Após a frutificação, esses ramos são podados, são limpos, a fim de serem renovados e darem ainda mais frutos. E aqueles que não estão mais servindo, já não tem mais serventia, já secaram, perderam vida, esses daí são cortados e lançados fora. É interessante que Jesus ele fala de si mesmo como a videira, no início ele fala também do Pai como agricultor, mas quem nós somos? Bom, aí fica claro, né? Se Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. E o que Jesus está querendo mostrar com isso? O ramo precisa estar ligado. Você não precisa ter uma videira na sua casa. Você pode pegar qualquer coisa, pode pegar, passar na rua aí, pegar um galho, passar numa árvore, uma arvorezinha, qualquer coisa, arranca um pedaço, não coloca água não, só arranca um pedaço. O que vai acontecer com ele? Enquanto ele está na árvore, enquanto ele está ligado à árvore, vida. A partir do momento que ele for cortado, arrancado, não tem mais vida. Jesus está dizendo que nós, os ramos, precisamos estar ligados, conectados à videira. O ramo precisa estar ligado à videira. O ramo é a extensão da videira. Trata-se então de uma união orgânica, de uma união vital, de uma união profunda. Sozinho um ramo é frágil, o ramo é infrutífero, é imprestável, apenas serve para ser lançado fora, para ser pisoteado, para ser queimado, é lixo. O ramo não é capaz de gerar vida própria, antes ele obtém vida a partir do tronco. É a partir da videira que o ramo obtém vida, caso contrário, não há vida. De igual forma é a nossa união com Cristo. Para estarmos vivos, para termos vida, precisamos estar conectados a Jesus, conectados ao Senhor. O propósito de uma videira não é produzir madeira nobre. A videira não serve para produzir madeira, lenha ou sombra como outras árvores. A videira também não é uma planta ornamental. O único propósito da videira é frutificar. Ela é plantada para dar frutos. Se espera frutos, cachos lindos de uva para você saborear. Caso contrário, ela não tem utilidade. Ela precisa frutificar. Ela não é para estar ali para embelezar ou para fazer sombra. Não é esse o objetivo. O objetivo dela único é produzir frutos. Os discípulos são ramos. E qual é a finalidade dos discípulos de Jesus? Produzir frutos. Essa é a minha finalidade, é a sua finalidade, estarmos conectados ao Senhor a fim de produzirmos frutos. O que Deus como agricultor espera de nós? Frutos. Frutos. Eu não posso me esquecer de determinado momento, Jesus já estava, poucos dias antes aqui dele dizer isso. Jesus estava entre Jerusalém e Betânia. Ele ficava em Betânia, ia para Jerusalém por conta da festa. Mas nesse espaço, Jesus passa por uma
não para uma videira, mas para uma figueira. E quando Jesus olha para aquela figueira está linda, ela está verde, ela está cheia de folhas, ela está linda, viva, linda. Mas o que Jesus vai até ela fazer? Procurar fruto. Ele quer figo, ele quer comer. Quando ele procura o figo e não existe, ele amaldiçoa aquela figueira. E quando ele retorna, passando pelo mesmo caminho, a figueira está seca, morta. Por quê? Não tem nenhum ensinamento de Jesus em cima, ele não traz nenhuma lição de moral, não traz nada. Apenas a menção da passagem, a menção de que a figueira estava seca, é uma menção. Porque ali está muito claro, aquilo que não produz fruto não serve para nada. Aquilo que não produz fruto pode estar apenas como aparência. E às vezes, na nossa vida, podemos exatamente estar assim, sermos ramos cheios de folhas. Mas no caso aqui da videira, a folha, ela atrapalha. As folhas são normalmente cortadas, muitas delas são cortadas, porque quando ela faz muita sombra, isso prejudica o fruto, isso prejudica o pé, isso prejudica a terra, isso prejudica o fruto. Então, precisam ser cortados. Você não vai olhar para um parreiral e enxergar aquele negócio verde, não, você enxerga às vezes só as estacas e os ramos e as uvas sendo dadas ali. Por quê? Porque o objetivo é ter muito fruto, não sombra. Tem muita gente que é muita sombra, tem muita gente que é muito verde, tem muita gente que é muita aparência, mas Jesus não está atrás de aparência, Jesus está atrás de fruto. O agricultor está atrás do fruto e não da aparência. Ele não está olhando, cruzando os braços, falando: olha que parreiral bonito, olha que videira bonita, olha quanta folha bonita. Ele não está olhando para a folha, ele quer fruto. O objetivo é fruto. E quando você olha para o texto, é exatamente isso que vemos no texto. Os outros versículos que eu não li, dizem assim, no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. No verso 4, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. No verso de número 8 ele diz: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E no verso 8, ainda um pouquinho mais para frente, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E lá no final, no verso 16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Repare, qual é o objetivo? O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Vocês precisam dar frutos, estarem conectados a mim, ligados a mim, e vocês precisam frutificar. Nós estamos aqui para produzir frutos para Deus. Um crente que não produz frutos, significa que não está ligado. Se ele não está produzindo frutos, significa que ele não está ligado, ele não é um cristão verdadeiro, ele não está ligado com Cristo, é apenas algo de aparência. E talvez temos muito isso na igreja, pessoas que entram, pessoas que participam, pessoas que são lindos, são verdes, são vistosos, estão lá, muita folhagem, aparência, mas quando você vai procurar fruto, não existe fruto. Nós precisamos frutificar. Mas aí eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Não está aqui na mensagem, mas me veio hoje pela manhã e eu também preciso falar isso com você. Mas o que é, pastor, frutificar? Muitas vezes eu li esse texto, principalmente na minha adolescência, juventude, eu achava que o frutificar fosse conversão de pessoas. Eu sempre pensei nessa direção. O que são frutos? Ganhar vidas para Jesus. Ganhar vidas para Jesus, ganhar vidas para Jesus, isso é fruto, são frutos. Mas não é só isso. Não é, isso pode ser um aspecto. Sabe o que é frutificar? Eu frutifico através de palavras, eu frutifico através de obras, eu frutifico no meu dia a dia, com o meu testemunho. É ali que eu frutifico. Talvez algumas pessoas, por conta do meu testemunho, ou por conta das obras, por conta das palavras, por conta das minhas atitudes, podem se render a Jesus. Talvez não.
Talvez elas possam apenas conhecer um pouco mais a respeito de Jesus hoje, e lá na frente tomarem uma decisão. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu preciso frutificar onde eu estou. Então, quando, por exemplo, você traz 1 quilo de alimento, um alimento não perecível, para a gente montar uma cesta básica, você acha que isso é fruto ou não é fruto? Quantas pessoas são abençoadas através disso? Quando você, lá na sua casa, se você mora em casa de rua, não em condomínio, e alguém bate a porta da sua casa pedindo um prato de comida, você acha que isso é fruto ou não é fruto? Não é fruto, você fala assim, sai daqui, cai fora daqui. Se você toca a pessoa, isso não é frutificar. Porque Jesus diz, olha, qualquer um de vocês que der um copo d'água a um desses pequeninos, um prato de comida, ver a pessoa que está sem roupa e vesti-la, a pessoa que está presa e ir visitá-la, ou seja, isso é frutificar. É a minha atitude no dia a dia. Eu estou fazendo algo. A gente pode fazer algo de diferença nesse mundo, nessa vida. Eu posso, por exemplo, nossa igreja, às segundas-feiras, tem feito marmitas. Temos feito mais ou menos 100 marmitas aí, às segundas-feiras. O pessoal chega aqui, vem mais cedo, prepara o arroz, o feijão, a carne, prepara, monta as marmitas e sai. Existem, aqui atrás do Pires, existe pessoas que estão morando aqui atrás, moradores de rua, aqui atrás. Vão em posto de saúde, vão no centro, pessoal da Solurb, pessoal que recolhe o seu lixo. Eles abordam, eles entregam ali, eles comem, ministram sobre a vida dessas pessoas. Talvez essas pessoas um dia possam se converter, talvez. Talvez um dia uma dessas pessoas possa vir para essa igreja, talvez. A gente não tem que pensar no micro, a gente tem que pensar no macro. Tem gente que pode vir para essa igreja, tem gente que pode não. Ir para uma outra comunidade e falar assim, poxa, eu lembro de um pessoal evangélico, não sei que igreja que é, mas um pessoal que um dia eu vou numa igreja, e lá se entregar ao Senhor. Talvez não seja aqui, eu não posso pensar aqui, eu tenho que pensar no macro. É no reino que eu penso, não aqui. Aqui, é lógico que a gente gostaria que tivesse, mas ok, se o Senhor quiser em outros lugares, amém. Mas eu entendo o seguinte, cada pessoa que recebe uma marmita, é uma pessoa que está sendo abençoada por uma atitude nossa. Uma atitude nossa. E aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não estou indo lá entregar. Mas você pode doar, você pode ofertar, você pode vir cozinhar, você pode vir lavar a louça depois que fica, você pode ajudar de alguma maneira. Se eu posso, você acha que isso não é frutificar? É óbvio que é frutificar. Tem aqueles que vão encabeçar e vão lá na linha de frente para entregar, mas tem aqueles que estão aqui. Sem esses que estão aqui para cozinhar e fazer, não tem o que entregar lá. Ou seja, aquele que está entregando lá é importante? É, mas aquele que está fazendo aqui é tão importante quanto. É assim que a gente entende o reino. Então eu frutifico lavando uma panela, eu frutifico picando um tomate, eu frutifico fritando uma carne, eu frutifico levando uma marmita, eu frutifico orando para uma pessoa, eu frutifico atendendo um telefone, eu frutifico através de um aconselhamento, eu frutifico através de uma oração, eu frutifico quando eu coloco um texto bíblico lá no meu Instagram, eu frutifico quando eu dou um bom conselho para uma pessoa. Tudo aquilo que eu faço que gera bênção na vida das pessoas e que gera glória ao Senhor, o que é isso? Fruto. Não é só conversão. Tudo que eu fizer na minha vida, tudo que glorifica ao Senhor, que traz glória ao nome do Senhor, que enche o coração do Senhor de alegria, eu estou frutificando. Então eu preciso olhar para a minha vida e entender, eu preciso dar frutos. Uma pessoa que passa a semana inteira e não faz nada para o reino de Deus, nada, absolutamente nada. Nada, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não manda uma mensagem, ele não atende, ele não se preocupa, ele não faz absolutamente nada. Uma pessoa, qual é o fruto? Ou seja, eu termino uma semana, qual é o fruto? Eu preciso entender, às vezes é cansativo, às vezes vai ser, mas eu preciso dar frutos. Irmãos, a igreja às vezes tem muitas coisas acontecendo, é célula acontecendo, é um curso A, é um curso B, é cansativo? É cansativo, tem que estudar, tem que ministrar, tem que ir, tem que ouvir, tem que aconselhar, tem que responder, é cansativo? Lógico que é cansativo, mas se eu estou ali e uma pessoa está sendo abençoada e alcançada pelo Senhor, eu estou frutificando. Então eu preciso entender a minha vida de um modo geral. Fruto não é só ir e falar de Jesus para uma pessoa, essa pessoa se converter, amém, isso é um fruto também, é consequência, mas
Tudo aquilo que eu faço no reino, tudo aquilo que glorifica ao Senhor, eu estou frutificando. O agricultor sabe que nós podemos dar frutos. Ele olha para nós na expectativa dos frutos. Ele espera de nós frutos. Agora, se ele olhar só para você e você não estiver frutificando, todo ramo que está ligado em mim, mas não dá frutos, ele corta. Ele corta. O objetivo é darmos frutos. Mas por fim, como é que a gente pode produzir frutos? Qual é o segredo para termos uma vida frutífera? O segredo é uma coisa só: permanecer em Jesus. Você não vai ver nenhum galho, nenhum ramo preocupado em dar fruto. O ramo ele só precisa ter uma coisa: estar ligado ao tronco. O resto é natural. Acontece naturalmente. É natural. Quando eu olho para o texto bíblico, repare os versículos que estão citados aí, você vai ver o verbo permanecer. No verso 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. No verso 6, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. O texto continua: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Quantas vezes o verbo permanecer apareceu aí? Não. Quando eu olho para o texto bíblico, o Jesus ele está trazendo um único ensinamento, uma única mensagem central aqui. Permaneçam, estejam ligados, relacionamento. A mensagem que ele quis passar para os seus discípulos, o segredo para uma vida transbordante, para uma vida frutífera, não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. Às vezes nós queremos fazer mais. Não há problema em você trabalhar, não há problema em você fazer, mas você precisa estar mais com Jesus do que fazer mais para Jesus. A mensagem aqui, muito mais que falar do fruto, ele está falando de um relacionamento. O fruto é consequência de um relacionamento. O fruto é consequência de uma vida. Se eu estou com Cristo, ligado em Cristo, vivendo em Cristo, consequentemente a minha vida dará frutos. O fruto é uma consequência de uma vida com o Senhor. Não é a ênfase, não é o foco. O foco não é o fruto. O foco é estar em mim, permanecer em mim, ligado em mim, conectado a mim. Esse é o foco. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não são nada. Vocês precisam de mim. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para vocês estarem em mim, para vocês permanecerem em mim. Esse é o foco. Essa é a mensagem. Frutos, consequência. À medida que eu permaneço no Senhor, à medida que eu estou no Senhor, à medida que eu caminho com o Senhor, à medida que eu sou do Senhor, à medida os frutos surgem. Mas o foco é o permanecer. O foco é estar no Senhor. Relacionamento. Nos comentários finais de Jesus sobre a vinha, ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com ele. Jesus é a videira, o tronco, no qual o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior a conexão, quanto maior a ligação, maior a capacidade de produção. Maior a quantidade de frutos. A vida, a força, o vigor, a fertilidade do ramo não pertencem a ele, vêm do tronco, vêm da videira. Nós estamos apenas ligados a ele e aí fazemos o que temos que fazer. Vivemos na força dele, na vida dele, no poder dele. O que nós sentimos, o que nós fazemos, vem dele. Ele é a fonte, ele é a fonte, ele é o centro, ele é a razão, ele é a vida. Nós estamos apenas ligados, conectados a ele. O propósito de Deus, queridos, e eu termino com isso.
O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Volta para mim no último slide, fazendo um favor. O propósito de Deus não é que você... Isso. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você esteja mais com Ele. Deus está mais interessado em sua vida do que no seu trabalho. Seu trabalho é importante, mas Deus está interessado muito mais na sua vida do que no seu trabalho. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você muito mais do que obras. Muito mais. Relacionamento. As obras acontecem fruto de um relacionamento. As coisas acontecem, a gente serve, fruto de um relacionamento. Eu me preocupo muito com aqueles que trabalham demais e têm vida de menos. Não? Quer um exemplo disso? Primeira carta de Jesus, lá das igrejas, ao Apocalipse, a igreja de Éfeso. Pensa numa igreja que trabalhava. E não trabalhava? Quando eu pego lá Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, desculpa, né? Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Se eu parar aqui, o que você falaria dessa igreja? Jesus conhece as obras, Jesus conhece o trabalho árduo, a perseverança. Essa igreja não tolera, essa igreja põe à prova, essa igreja descobre impostores, essa igreja persevera, essa igreja suporta sofrimentos, essa igreja não desfalece. Você fala, que igreja? Mas aí quando você chega no verso 4, Jesus diz: tenho porém contra ti, que perdeste o primeiro amor. Você trabalha demais, mas ama de menos. Trabalho demais, vida de menos. Não é o seu trabalho que Jesus está querendo. Jesus está querendo relacionamento. Trabalho é consequência. Os frutos, consequência. Mas Ele prefere muito mais se relacionar com você, ter vida com você, do que o seu trabalho. Irmãos, Jesus é a videira, e o convite, mais uma vez essa semana, é para termos relacionamento com Ele. Relacione-se com Ele. Agora, não dá para ter um relacionamento com Deus só de domingo. Não dá. Esses dias eu vi alguém, não sei quem postou, no Instagram, dizendo que não dá para ter um shape espiritual indo na academia só de domingo. Aqueles que são malhados e que têm o seu shape, ou os que correm, tem um doutor aqui que corre, né? Para correr, querido, você tem que correr todo dia. Não dá para você correr 5, 10 quilômetros só aos domingos. Você tem que correr todo dia. Para manter a forma, é todo dia. Caso contrário, não dá para manter o shape espiritual só aos domingos. Não dá para ter uma vida saudável comendo só de domingo. Não dá. Relacionamento com Deus é diário. Eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que existem muitas coisas, mas é diário. Deus está preocupado com isso. E Ele mandou o seu Filho para dizer: eu sou a videira, para que você esteja ligado em mim, ligado a mim. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa série, por esse tempo que tivemos para sermos ministrados por ela. E hoje, de forma específica, entendendo a tua palavra, que Jesus é a videira, é o tronco, é a árvore. Somos ramos, só ramos, simples. Sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos. Precisamos estar ligados ao Senhor.
E a minha oração aqui, nessa noite, é para que o Senhor nos mantenha ligados, conectados a Ti. Que nós estejamos ligados ao Senhor. Para que os frutos venham, para que as obras aconteçam, para que a gente possa frutificar. Mas isso é uma consequência apenas de uma vida contigo. À medida que caminhamos e vivemos no Senhor, nós alcançamos pessoas, abençoamos pessoas, oramos por pessoas, aconselhamos pessoas. À medida que temos o Teu amor pulsando dentro de nós, nós damos um prato de comida, um copo d'água, nós damos uma roupa, vestimos, acolhemos, acudimos, atendemos. À medida que nós temos um coração conectado ao Teu, nós olhamos para as pessoas com o Teu olhar, com um olhar de amor e de compaixão, e nós estendemos a mão para abençoar, porque o Senhor também faria assim. O que o Senhor espera de nós é que sejamos tão conectados, que quando as pessoas olhem para nós, não enxerguem nem a videira e nem o ramo, enxerguem tudo uma coisa só. De tão conectados que estamos, não sabemos onde acaba ali o caule, onde começam os ramos. De tão conectados que estamos em Ti, que assim seja. E que a gente possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, que honrem o Teu nome, que abençoem, ó Deus, o Teu coração, tragam alegria aos Teus lábios. Que a gente possa produzir frutos que realmente tragam crescimento para o Teu reino, fortificação do Teu reino, da Tua vontade. Seja conosco, seja com a Tua igreja, seja com as nossas vidas, com aqueles, ó Deus, que estão vivendo uma vida sem frutos, estão vivendo uma vida, mas não estão produzindo, que eles repensem a vida, que eles olhem essa palavra como uma mensagem do agricultor, dizendo: olha, eu posso te cortar, a qualquer momento, se você não está frutificando, eu posso te cortar. Que seja uma mensagem que traga, não medo, mas que traga um chacoalhão às nossas vidas, para que a gente possa olhar para aquilo que estamos fazendo e frutificarmos no Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.